Certo, nessa situação aí, então faz um teste de percepção. Tirei 11, mestre. Beleza, com esse 11 tu percebe alguns sussurros estranhos, parece ouvir alguma linguagem inapropriada e uns jargões de fantasia incompreensíveis. Mas pelo que tu consegue entender, esse podcast aqui não é para menores de 18 anos. Após a sua inauguração, a taverna Contos e Canecos estava com seu movimento acalentado. Porém, agora no início do dia, ainda não haviam clientes no local. Me conte, Percival, você reparou no alaúde do Plagizila? Estou lhe questionando, pois Thorin não parava de falar nisso. Sim, Johnny. Quer dizer, eu não. Estava tão concentrado nos diversos contos que apareciam. Se o Tomo Seu não ajudasse a escrever, eu nem conseguiria anotar tudo sozinho. Esse Plagizila é de onde? Onde foi que você conheceu ele mesmo, Percival? Olhem só. Parem com essas insinuações. Ele é um conhecido de tempos passados, nada mais. Chamei ele, pois eu sei que ele faz sucesso. Tinha muitas pessoas aqui só pra ver ele. Você novamente tem razão como sempre, Percival. E afinal de contas, ele até que cantava bem. Mas venha cá. Vocês todos hão de concordar que aquele alaúde realmente chamava atenção, não é mesmo? Uma batida na porta anuncia os primeiros clientes do dia, e um grupo de 4 aventureiros entra na taverna. Bom dia, viajantes. Sejam bem-vindos. Sempre me alegra ver rostos novos por aqui. Como é que a taverna Contos e Canecos poderá lhes servir hoje? Um homem vestido de armadura pesada, com o símbolo sagrado de Gorion, fala em tom severo. Bom dia! Somos um grupo de aventureiros chamados Guerreiros de Gorion. Meu nome é Gildemar. Na verdade, estamos apenas em busca de informações. Informações temos de sobra, mas costumamos passá-las apenas para aqueles que resolvem comprar cervejas. Certo, vamos direto ao assunto. Queremos informações sobre Berbalengs. Sirva uma rodada para nós e diga-nos o que sabem. Interessante. Percival, este assunto seria algo que conseguiríamos ajudar os cavalheiros? E lá vamos nós. Bem-vindos a mais um vídeo de Contos e Canecos. E eu sou o Ráfaga, tô aqui com meu amigo. Salve, salve. Aqui quem tá falando é o Gabriel. E bom, cara, no episódio de hoje, né, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre monstros, né? A gente sabe que D&D tem inúmeros monstros, né, cara? Mas me diz aí, Gabriel, que monstro que a gente vai falar sobre hoje? Cara, hoje a gente vai falar de um monstro um tanto quanto desconhecido. Ele já lançou já há um tempo atrás, né? Lançou, acredito que deve ser uns 5 ou 6 anos atrás. É bastante tempo. Pois Ele já tem um tempinho bom existe, já. na verdade, cara. Deixa eu até ver a data aqui, ó. A primeira citação histórica dessa criatura foi em 1896. Mas no jogo mesmo, como criatura de D&D, foi um suplemento feito numa revista chamada White Dwarf Magazine, né? No volume 11. E ele foi em 1979, cara. Então, desde lá, essa criatura já existe. Mas ele entrou oficialmente na 5ª edição ali, ou depois ainda, na verdade, né? Na primeira edição ele já existia, ele já foi adicionado, né? Se eu não me engano foi no suplemento Fim de Fólio, e ele já estava em utilização lá. Mas a gente vai dar uma olhadinha nas versões, né, que ele teve ao longo da história, digamos assim, né? E a gente vai ver como ele mudou. E além disso também ele, ao meu ver, né, cara, é uma criatura muito subestimada, uma das criaturas mais subestimadas ali do livro. O que ele tem de muito diferente, assim? Ou se ele tem alguma característica muito diferente e tudo mais? Você sabe dizer, cara? Cara, que a gente vai dar uma olhadinha já em seguida, né? Mas o que acontece? Ele tem uma ficha, entre aspas, assim, mediana, né? Tu não olha, não tem nada assim que se sobressai, mas as habilidades dele, eles fazem com que seja um monstro que engana, né? Quando tu vai ver as criaturas, né,
no D&D, as criaturas elas têm níveis de classe de dificuldade. Seria o Aham. Challenge Rating, né? CR em inglês. Mas seria a classe de dificuldade dessa criatura. O Berberlang ele é uma classe de dificuldade 2. Ou seja, uma criatura que um grupo de 3 a 4 aventureiros nível 2 conseguiria matar ele tranquilamente. Então a galera que tá ali no início da campanha já é um desafio que já o mestre já pode incluir pra eles já. Eles vão conseguir se virar ali e tudo mais. Isso, só que é aí que entra a situação. O que acontece? O Berberlang ele acaba sendo um pouco bem usado, né? Se usado de maneira correta, ele acaba que tem uma classe de dificuldade muito maior. Então a gente vai acabar dando uma olhada sobre isso, né? Justo. Mas o que acontece? Quando tu olha assim, o que ele apresenta ali pra ti, né? Pode às vezes passar batido, né? Mas com o tempo ali, com os cuidados e as devidas utilizações corretas ali, que nem a gente vai falar agora, né? Ele acaba tendo acaba sendo, como eu falei, bem subestimado, né? Tendo um potencial até desperdiçado às vezes e não reconhecido. Realmente é uma criatura que eu tava procurando no YouTube brasileiro mesmo, até YouTube Uhum. gringo, e muita pouca coisa se fala sobre ele, né? Pois é, assim, Então, acredito que é eu não tenho uma criatura bem eu não legal. tenho tantos anos de experiência de D&D, né, mas quando tu me contou também sobre ele, eu nunca tinha visto ele antes, tá ligado? Completamente inédito, assim, pra mim, cara. Cara, acho que o que tu acha de antes da gente começar a falar das especificações dele, você contar pra nós como é que é, tipo, a aparência dele, assim, pra galera ter uma imagenzinha, tá ligado? Isso. É isso que eu ia te falar. Eu vou primeiro contar a primeira descrição histórica dele, Aham. e daí em seguida a gente já vai pular para a aparência dele, né? Mas, como eu falei, a primeira citação dele foi em 1896, na cultura filipina. E eu vou ler o trecho que fala sobre ele, porque é bem interessante, né? Eu achei que tem alguns pontos bem legaizinhos ali no meio, né? Mas, enfim, a citação segue, né? No centro da ilha, há uma pequena vila cujos habitantes não devem lealdade a nenhum dos dois chefes. Essas pessoas são chamadas de Berbelangs, os Cagayans, que vivem com grande medo deles. Esses Berbelangs são uma espécie de carniçais e ocasionalmente se alimentam de carne humana para sobreviver. Você sempre pode identificá-los, pois as pupilas de seus olhos não são redondas, mas apenas fendas estreitas como as de um gato. Eles cavam as sepulturas e comem as entranhas dos cadáveres, mas em Cagayan o suprimento é limitado. Então, quando sentem o desejo por carne humana, eles se refugiam nas pastagens e depois se escondem cuidadosamente, prendem a respiração e entram em transe. Seus corpos astrais são então liberados. Eles voam para longe e, entrando em uma casa, penetram no corpo de seus ocupantes e se alimentam de suas entranhas. A chegada dos Berberlangs pode ser ouvida de longe, pois eles fazem um gemido alto à distância, mas que se transforma em um gemido fraco à medida que se aproximam. Quando eles estão perto de você, o som de suas asas pode ser ouvido e as luzes brilhantes de seus olhos podem ser vistas como vagalumes dançando no escuro. Se você for o felizardo possuidor de uma pérola de coco, estará seguro. Mas caso contrário, a única maneira de afastá-los é atacá-lo com um kris. Isso é uma lâmina japonesa assimétrica, cuja lâmina foi esfregada com suco de limão. Se você vir as luzes ou ouvir o gemido à sua frente, gire rapidamente e faça um corte na direção, se vire a direção oposta, né? Como os Berberlangs sempre passam por contrários e nunca estão onde parecem estar. A pérola de coco é uma pérola semelhante ao opala, às vezes encontrada no coco, e é o único amuleto realmente eficaz contra seus ataques. E só tem o valor para quem a encontra, pois seus poderes mágicos cessam quando ela é doada. Quando quem a encontra morre, a pérola perde seu brilho e também morre. O suco de limão borrifado em uma sepultura impedirá os Berberlangs entrarem nela. Então todos os mortos são enterrados perto das casas e as sepulturas são borrifadas diariamente com suco de limão fresco. Caralho. Isso já dá uma pintada na atmosfera do bicho que a gente tá falando, né? Então, né, tipo, uma descrição bem forte, assim, tá ligado? Tipo, é um bicho bem... Como é que se diz? Bem agressivo, aparentemente, tá ligado? E, cara, por essa descrição tu contou muito interessante, tipo, ver como ele se comporta, como ele age, além, tipo, de algumas características dele, tipo, da velocidade, dele enganar, tu acha que tá de um lado, mas tá do outro. E fora os meios de, tipo, conter ele, tá ligado? Tipo, a parte do amuleto da pérola de coco, ou a forma de tu lidar com ele. Porra, muito interessante, velho.
Eu achei bem interessante esse finalzinho mesmo, do suco de limão, da pérola de coco, né? E também fala bastante ali do que a gente vai acabar vendo que se transforma, né? Se traduz muito bem ali no como que a criatura foi feita no D&D. Muitos dos elementos dessa descrição original ali de 1800 e 1900 ali, vamos dizer, Aham. né? Elas estão presentes ali no D&D que foi feito 70 anos depois, se inspirou muito nisso, né? Pô, que massa, Mas cara. também muda bastante. O que eu ia te falar, tá? Como eu disse, eu vou primeiro descrever como que eles são, a descrição deles hoje, né? Aham. Daí eu vou falar um pouco como ele mudou ao longo das gerações do D&D mesmo, né? Eu vou ler uma descrição feita por mim. Essa descrição é minha, tá? Eu que criei. Mas é como se eu fosse descrever um Berberlang dentro do jogo, ia ser dessa forma. Uma criatura bípede com pele grossa e enrugada, semelhante ao couro envelhecido, coberta por protuberâncias e irregularidades que lhe dão um aspecto doentio. De suas costas despontam asas membranosas similares a de morcego, com veios visíveis que tremulam sobre a luz, evocando a silhueta de uma gárgula viva. O rosto é alongado, feições quase humanas corrompidas. As orelhas pontiagudas e lupinas chamam a atenção num crânio ligeiramente calvo e lustroso, inteiramente calvo e lustroso, perdão. As mãos possuem dedos alongados, terminando em garras negras e afiadas como lâminas. Quando se alimentam, sua boca rasga um sorriso antinatural, revelando fileiras de dentes finos e pontiagudos. Mas fora do seu banquete, seus lábios permanecem inteiramente fechados, escondendo o horror que repousa por detrás deles. Então, essa é a descrição mais elaborada, assim, como se eu fosse descrever um Berberlang aparecendo na mesa, assim, é a primeira vez que a pessoa visse ele, né? Como o mestre iria descrever, né? Ah, é bem bizarro, né, cara? O bicho em Ele si. é muito parecido como um imp, cara. Essa aqui, a pessoa viu o diabinho imp, né? Sim. Ele lembra, na quinta edição, lembra bastante isso, mas ele é um pouco maior, né? E ele tem as características, como eu até falei ali, que lembram um pouco a da gárgula, né? Uhum. Principalmente nas edições passadas. Na edição mais atual, ele tá cada vez mais se assemelhando ao imp, né? Isso vai mudando conforme o passar das edições do tempo, eles vão alterando um pouquinho a fisionomia dele também? Querendo ou não, é que assim, a gente pode até postar lá no Patreon, né? Uma própria descrição de um Berberlang clássico, né? Com o primeiro que aparece. Mas assim, é tão horrível, cara, que é ridículo, chega a ser ridículo. Mas eu vou te mandar ali só pra tu dar uma olhada, tá ligado? Beleza. Aproveitar, vou te mandar ali, dar uma abridinha ali rapidinho. Ele já tá ali pra te ver. Nossa. Caralho, que bicho feio, velho. Mó bizarro. E é muito mal desenhado, né? Aham, Tipo assim, então, parece então. que ele não é bem feito realmente porque os caras não tinham habilidade, né? É um bagulho Nariz meio é- fundo de quintal, assim. Não, narigão, tamanho da napa, velho, enorme. E tu tens a imagem dele recente ali, que eu tinha te mandado já há uns tempo atrás? Tenho, você tem que pegar aqui, mas eu tenho sim. Não, mas assim, eu vou te mandar ali, ó, pra tu ver como que ele mudou ao longo Não, das edições, né? mudou Hoje ele tá com muito, uma muito, muito. característica muito mais, parecendo mesmo um diabo, né? Do Sim, clássico sim. de D&D. Aham. Mais vermelhão e tal. Exato. Te mandei ali também só pra tu acompanhar, né? Isso a gente pode estar colocando também no Patreon ali sobre esse episódio, né? Mas o que acontece, tá? Eu vou descrever o Berberlang agora como ele é descrito no jogo, né? Como o que o jogo fala dele pra gente. E daí a gente vai começar a discutir as mudanças que ele teve ao longo das edições e tudo mais. Perfeito. Eu vou ler diretamente a ficha dele, tá? A primeira aparição dele na quinta edição foi no Mordecai Tome of Foes, né? Seria como eu falei, acho que foi uns 6 ou 7 anos atrás que lançou esse livro. 5 a 7 anos, eu não me recordo exatamente. Isso aí é uma extensão pro D&D normal, no caso, né? Isso, ele é um livro que o Mordecai, né? Ele é um personagem muito famoso de Forgotten Realms, Aham. que a gente um dia eventualmente vai falar dele, Com né? certeza. Mas ele estuda, é muito focado no balanço do universo, né? E estuda as criaturas. Então, esse livro, ele é como se ele relatando como que as criaturas agem, né? Mas nada mais é que um livro que te traz novas criaturas para você usar dentro do jogo, né? Ah, interessante, interessante. Entendi. Aí é transmitido através desse relato do próprio Mordecai, né? Às Sim. vezes tem, assim, no livro, umas anotações dele e tudo mais. Como se fosse um diário dele, uma enciclopédia que ele fez mesmo, né? Isso, é um livro mesmo dentro do mundo, do universo. Aham. Eu vou dar uma lida na descrição que o livro traz do Berberlang, né? Show. Eu vou ler ali agora pra gente falar, daí a gente vai elaborar um pouco mais sobre, né? Berberlang. Os Berberlangs rastejam pelos restos petrificados de deuses mortos que vagam à deriva pelo plano astral.
Então já começa Já assim. começa bizarro, já. Mas a gente vai chegar lá. Obcecados em obter segredos, tanto dos deuses em que habitam como dos ossos de criaturas mortas. Eles invocam os espíritos dos mortos para obrigá-los a dizer o que aprenderam em vida. Oradores dos mortos é uma habilidade deles, né? Os Berberlengs preferem falar somente com os mortos, especificamente com os espíritos invocados para obter segredos. Eles registram as histórias que descobrem nos ossos que pertenceram a essas criaturas, ou seja, ele anota no osso da própria criatura com talhos, assim, né? Aham. Escreve a própria história dela naquele osso, para usar como um arquivo, né? Então, tipo, ele... Então ele preserva dessa forma as informações obtidas ali. Mas então, tipo, é meio que como se ele pegasse as memórias da pessoa e tudo que ele entende daquilo, ele vai escrevendo. Então, é isso mesmo que eu entendi certo, né? Isso, ele pega o osso, né? Nos ossos, eu vou te explicar um pouco melhor em seguida, né? Mas ele anota nos ossos, esse trecho ainda não explica como, né? Mas ele anota nos ossos essas informações que ele retira Que louco. dos próprios ossos. Entendeu? Entendi. Espião espectral. Tudo que os Berberlengs fazem é dirigido para a busca do conhecimento. Embora eles obtenham a maior parte de seus segredos dos mortos, eles também podem espionar os vivos para obter informações. Um Berberleng pode criar uma cópia espectral de si mesmo e enviar essa duplicata para conseguir informações sobre outros planos, observando os lugares onde os deuses e seus servos se reúnem. Quando um Berberleng está espionando por sua duplicata, seu corpo real fica inconsciente e incapaz de se alimentar ou de se proteger. Por este motivo, os Berberlengs normalmente usam as duplicatas apenas por um curto período de tempo até retornar a sua consciência ao corpo. Então, até na descrição original lá do folclore filipino, ele falava disso, né? Exato. Dos corpos astrais Exato. deles e tudo mais. Isso né? que eu ia comentar também, porque, tipo, do folclore lá você comentou, tipo, do corpo astral, e já começa a descrição em que você começou, tipo, que eles estão no plano astral, tudo mais, até isso eles adaptaram, né, cara? Que interessante, velho. Isso, a gente vai tudo elaborar sobre isso já em sequência, Aham. tá? Oráculos peculiares. O conhecimento que os Berberlengs acumulam os fazem importantes fontes de informação para os indivíduos poderosos viajando pelos planos. Os Berberlengs ignoram aqueles que lhe pedem informações, a menos, entretanto, que estes tragam algum segredo de interesse, ou de ossos de alguma criatura particularmente interessante. Os Githyanks encontraram uma maneira de coexistirem com os Berberlengs e, às vezes, usam essas criaturas para espionar seus inimigos e vigiar os seus berçários no plano material. Eu Então, posso fazer uma tanta coisa pergunta que a gente já eu tive tem pra uma falar. dúvida? Claro? Tipo Claro, assim, claro. eles falaram, tipo, eles acharam maneira de conviver com os Berbeleng, né? O Berbeleng, ele tá mais, tipo, ele é um ser mais consciente ou ele é meio, tipo, mais uma besta, assim? Tipo, os Githyank acharam uma forma de meio, tipo, de domar eles? Ou não, eles têm uma consciência e foi meio, tipo, um acordo, tipo, fizeram algo assim pra se ajudarem? Isso, por exemplo, a tua dúvida seria algo se eles são mais bestiais, tipo um lobo, ou se eles têm uma certa consciência mesmo, são uma pessoa, né? Isso, exato. Então, eles são extremamente conscientes, né? A gente vai dar uma olhadinha na ficha deles em seguida, Aham. mas eles têm um dos atributos de destaque deles é a inteligência. A inteligência deles é extremamente elevada. E é isso que faz ele ser uma criatura tão legal, na minha opinião, né? Interessante. Então, a inteligência dele é uma inteligência de 17. Quando a gente cria lembrando, né? Que uma pessoa de inteligência média ia ter uma inteligência de 10, né? Nossa. Então, uma pessoa comum, uma pessoa um pouquinho mais burra ia ser um 8, tá ligado? Sim. Um 9. Então, ele é bem inteligente, ele sobressai bastante. 17, por exemplo, se o cara quisesse criar alguma classe relacionada à magia, teria que usar inteligência alta, né? Tipo um mago, acho que se eu não me engano, né? Algo do tipo, né? Isso, o mago é um bom exemplo. Um mago nível 1 vai provavelmente ter uma inteligência de 17. Pois é. Né? E lembrando que o mago, ele também já é um ponto fora da curva, né? Ele já é uma pessoa extraordinária porque tem essa inteligência já maior mesmo, né? Exato. Então o Berberleng, naturalmente, ele já se compara a esse cara, Nossa, que massa, velho. certo? Aham. Então, o que é, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Ele é uma aberração média, ou seja, de tamanho médio, né? Ele tem um tamanho de uma pessoa normal, assim, ele parece meio agachado, parece meio corcunda ali, pequenininho, né? Mas Aberração quando a é gente olha, nomenclatura pra esse tipo de criatura? Isso, é um tipo de criatura, né? Existem, por exemplo, celestiais, elementais. Ele é uma aberração. Entendi. E ele é uma aberração neutra e má, tá? Uhum. Então, essas são as características dele, né? Ele é sempre uma criatura mais má, né? Aham. E daí os Githyanks conseguem falar com eles mesmo, né? Porque realmente eles têm essa questão de
do diálogo mesmo, às vezes eles se ajudam ali. É possível, até inclusive a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas é possível você se aliar a ele, né? Justamente por ele ter essa inteligência alta, né? Interessante. Fazer um acordo ali pra se ajudar e tudo mais, né? Isso. O que que acontece, tá? Eu queria, antes de a gente dar uma olhada na ficha dele ali, queria falar como que ele evoluiu ao longo das edições, tá? Claro, claro. O interessante. Berberlang, antigamente, lá quando a gente olhava ele lá atrás, em 1979, acho que era, né? Ele era uma criatura muito diferente. Ele era uma criatura tribal. Eles viviam em grupos dentro das cavernas, né? Uhum. E eles literalmente saíam dessas cavernas para se alimentar com os seus corpos astrais, que nem justamente fala lá Na lenda, no né? lore filipino, lá, Aham. né? Ele seria mais ou menos que nem daquela forma. E eles viviam em grupos de 50 criaturas dentro dessas cavernas. Uhum. Então, realmente uma tribo, né? Esse Berberlang que a gente tem hoje, né? Ele já é uma criatura já mais evoluída. Digamos assim, é como se fosse um passo acima daquele que a gente já tem lá no passado. Ele foi se moldando e ganhando habilidades ao longo das edições, né? Foram detalhando cada vez mais ele, né? Deixando mais detalhezinhos específicos, dando mais coisas pra ele, no caso. Isso, ele já tinha aquela habilidade, por exemplo, de levar o seu corpo, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha agora na ficha dele, e nas edições futuras ele também ganha a habilidade de viajar entre os planos, né? Que é tanto que fala que eles estão nos planos astrais, né? Sim. O plano astral, ele já seria um plano já um pouco mais difícil de ser acessado, assim, né? Uhum. Então já é uma magia que ele já naturalmente lança desde o do nível 1 já, né? Porra. Então, vamos lá. O que que o... Vou dar uma olhada na ficha do Berberlang agora, né? Ele tem uma classe de armadura 14, natural, porque ele tem esse couro, né? Essa pele mais relacionada ao couro mesmo, né? Uhum. 38 pontos de vida, ou você rola 11d8 menos 11. O deslocamento dele é 9 metros, seriam 6 quadrados, né? Uhum. Ou então 12 metros, que seriam 8 quadrados, 2 quadrados a mais. Voando, né? Isso andando e voando. Sim. A força dele é 9, ou seja, menos 1. Um atributo de destaque dele é a destreza, que é mais 3. A constituição dele, menos 1. A inteligência dele é muito alta, é 17 mais 3, né? Uhum. A sabedoria, 11, ou seja, 0. Uhum. E o carisma dele também 0. Ele tem resistência em testes de destreza e inteligência, com bônus de mais 5. Esse só... Então, só... Desculpa te cortar um pouquinho. Pode falar. Mas só pra comentar, esse dele, tipo, que nem a sabedoria 11, que daí seria 0. No caso, tu tá dizendo que é os modificadores, no caso, né? Por ter 11, ele não Isso, ganha nem benefício, nem Nem malefício, né? Tipo, não adiciona nem tira nada, né? Só pra galera Isso, entender quando a também. gente falou lá na criação de personagem, a gente já Isso. falou um pouco disso, né? Isso. Mas quando é o número par positivo, né, acima de 10, ele te dá um bônus no dado, né? E daí, por ele ter os testes de resistência em destreza e inteligência, que são os dois atributos maiores dele, né? Ele tem um bônus de mais 5 daí no total, né? Perfeito, perfeito. Então, vamos supor que alguém lance uma magia de qualquer coisa nele, né? Daí que vai manipular a mente dele, por exemplo. Uhum. Aí ele vai fazer um teste de... ou vamos supor uma Fireball. Vai lançar uma Fireball nele. Ele vai tentar escapar do fogo. E daí ele vai rolar com um bônus de 5 no dado pra tentar tomar metade do dano, né? Uhum. Então, o que é muito legal dele, ó. Ele tem perícia em arcanismo, mais 5. História, mais 5. Intuição, mais 2. Percepção, mais 2. Religião, mais 5. Ou seja, ele é como se fosse uma... Realmente, ele tá ao longo da vida dele... extraindo dos ossos, dos mortos, né? Sim. Essa informação, e ele, querendo ou não, digamos assim, uma enciclopédia, né? Exato, sempre com histórias novas, informações novas, interessantes aí, cara. O texto dele ali até fala, né, que oráculos peculiares, né? O conhecimento deles é acumulado várias vezes ao longo dos anos, né? Sim. E às vezes até um ponto de história, que a gente pode ver mais pra frente, né? Uhum. Ele tem um sentido de percepção passiva 12, e uma coisa muito legal, ele tem visão verdadeira a 36 metros. Se eu não me engano, isso é 120 pés, tá? Sim. Então, ou seja, é bastante, bem longe. E o que a visão verdadeira faz, né? Ele vê através de ilusão, ele vê criaturas invisíveis, né? Vê através de... como é que chama? Escuridão mágica. Então ele consegue... É muito difícil você surpreender ele, né? Porque tem essa Armadilhas visão também verdadeira. conta, tipo, pra ele achar tudo mais assim também? Isso já seria a visão normal, né? Mas eu digo assim, imagina que eu tô tentando me camuflar com invisibilidade. Saquei, A visão saquei, verdadeira saquei. vai deixar eu ver através da invisibilidade, entendeu? Uhum, entendi. Nossa, então é um bicho até difícil até de
criar uma emboscada, algo do tipo, né? Tipo, se tu for usar de forma de arcanismo e tudo mais, né? Pô, então é um desafio bem interessante pro grupo, na real. Ele tem bastante característica, bastante habilidades diferentes, deixa uma complexidade bem alta, realmente. O que que ele... outro detalhe dele que é bem legal é que ele fala... Normalmente a pessoa, a criatura, né? O personagem vai ter lá uma característica de idiomas, né? Uhum. Aí os idiomas vai estar lá. Dracônico, comum, né? Tudo mais, Sim. né? O Berberlang, simplesmente os idiomas dele tá lá. Todas. Ele fala todas as Louco. línguas, exceto aquelas que raramente são faladas. Caralho. E daí, como a gente já falou, né? Nível de desafio 2, a gente vai ver por que que isso, na verdade, tá errado, né? E 450 de experiência pra quem matar ele. Eu até diria que poderia ser bufado isso, né? Uhum. Mas o que que acontece? Ó? Agora a gente entra aqui nas habilidades dele, que a gente vai ver o porquê que ele é tão diferente, né? Por que que ele é tão subestimado, até eu diria. Ele tem uma habilidade chamada duplicata espectral. Ele cria aquela duplicata dele, né? Sim. Essa duplicata dele recarrega em um descanso longo e um descanso curto. Como uma ação bônus, o Berberlang cria uma duplicata espectral de si mesmo em um espaço desocupado que ele possa ver até 18 metros dele. Enquanto a duplicada existir, o Berberlang fica inconsciente, ou seja, ele cria essa criatura e começa a experienciar as coisas através do corpo dela, né? Sim. Apenas ele só pode criar uma duplicata por vez. A duplicata desaparece quando ela ou o Berberlang caem a 0 pontos de vida. Quando o Berberlang a dispensar, nenhuma ação é requerida para isso. A duplicata possui as mesmas estatísticas e conhecimentos que o Berberlang, e tudo que a duplicata experiencia é sentido pelo Berberlang. O dano causado pelos ataques da duplicata, entretanto, é um dano psíquico, ou seja, um dano mental. Então, vamos lá. Vamos supor que ele cria essa criatura, né? Você tem um Berberlang, ele cria essa duplicata. O nível de desafio dele já dobrou. Concordas comigo? Porque o nível de desafio dele vai ser o dano que ele dá e a quantidade de ataques que ele faz, né? Assim que é calculado, né? Então, porque, tipo assim, eu tava pensando qual que seria a vantagem dele criar essa duplicata, tá ligado? Porque, tipo, Aham. ele fica inconsciente, então o corpo dele fica ali, tá ligado? Então é a duplicata. Só que, tipo, se ela é totalmente igual a ele, seria a mesma coisa que ele, tá ligado? Só que daí entra a questão do dano psíquico, certo? Então, tipo, que altera. Então, isso seria uma vantagem, no caso. Mas até agora, tipo, o que eu consegui identificar seria apenas isso, no caso, né? E também porque, querendo ou não, ele não tá se botando em risco, né? Ele pode voar com essa duplicata até lá sem estar realmente lá. Se ela morrer, então, tipo, ele continua de boa, no caso, né? Realmente. Tem esse lado aí. Isso, não afeta o corpo dele, né? Aham. Isso na quinta edição, né? Aí, além disso, tá? O Berberling ainda, a gente vai até tratar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas a conjuração, ele tem conjuração inata, que ou seja, ele lança magias, né? E o nível de desafio para passar nas magias dele é 13. O Berberling pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. À vontade, falar com os mortos. E, uma vez ao dia, viagem planar. Que é ir pro plano astral lá que você tinha comentado, né? E não necessariamente plano astral, qualquer plano. plano de existência ele pode ir. Mas um deles seria o plano astral, com Aham. certeza. Mas aqui que a gente chegou no suco da criatura, né? Aham. Por que que ele tem todas as informações e tudo mais? Porque ele consegue falar à vontade com os mortos, né? Pois é, ele. Então ele lança a magia e consegue ficar conversando com os mortos, entendeu? E ele consegue fazer isso sem custo nenhum e quantas vezes ele quiser ao dia. Então, por isso que ele coleciona esses ossos e tudo mais, essas caveiras, né, que ele ia precisar principalmente, pra conseguir ficar falando com os Nossa, mortos. pois é, né? isso é, tipo, é bem forte pra questão de realmente adquirir informação, né? Porque se ele não tem limite que ele precisa recarregar num descanso longo, algo do tipo, porra, fica à vontade, diretão. Nossa, interessante. Combina com o personagem, na real, né? Com o monstro. Isso. O que eu ia dizer, né? A magia em si, se eu não me engano, ela pode ser lançada em uma criatura a cada 10 dias, se eu não me engano. Então ele tem um certo cooldown que ele fala com aquela criatura. Na mesma Mas criatura, por isso, no caso, talvez, né? Isso, na mesma entidade, né? Isso. Mas vamos supor que ele, várias vezes, ele tem vários cadáveres, né? Ele fica lá conversando com eles à vontade, né? Pois é. Interessante, pô, interessante. E além disso, né? Ele também tem essa viagem planar, que ele pode ir para um outro plano, como, por exemplo, o plano astral, que eu vou até falar um pouquinho sobre ele em seguida, né? Uhum. Mas o que acontece? Ele consegue usar isso também como um instrumento de fuga, né? Pois é. Vamos supor que chegaram em mim aqui, eu tô tendo
tô sendo atacado, meu corpo verdadeiro tá sendo atacado, né? Ou seja, ele tá realmente em risco. Aham. Cara, ele estrala o dedo e some. E entendeu? vaza. Vai embora. Então, é uma criatura que tem um escape bem legal, digamos assim, né? Essa conjuração é instantânea ou demora um tempinho? É uma ação, né? Uma ação? Entendi. Pô, interessante, Ele gasta cara, a bom ação, pra mas caramba. ele vai embora, né? E é Simplesmente uma vai vez embora. por dia que ele usa Mas- isso, né? Isso, uma vez por dia. Daí ele tem que fazer o descanso longo, né, no Aham. caso. Mas então, aí que a gente começa a entender um pouco mais sobre a criatura, né? O porquê, né? Eu vou justificar um pouco mais sobre isso, que eu acredito que o Berberlang, ele teria dentro de um mundo de D&D, né? E teria tipos de Berberlang, né? Uhum. E ao longo dos estágios da vida dele, ele teria características diferentes. Faz sentido. Mas ele é uma criatura que ele adquire o conhecimento por falar diversas vezes com essas criaturas e talvez por isso os aventureiros estão querendo falar com ele, né? Justamente para adquirir um conhecimento que só ele tenha, por Sim, exemplo. faz sentido. Tipo, ele é uma adição interessante pra campanha, não só como inimigo, mas, tipo, como se fosse um guia, tá ligado? Pros aventureiros irem atrás, pedir informação, algo do tipo, não só como um inimigo a ser derrotado também. Isso. Mas vamos só finalizar um pouquinho antes da gente falar um pouco mais sobre isso. Vamos finalizar um Claro, pouquinho claro. aqui as ações dele, né? Ele tem ataques múltiplos. O Berberlang, ele faz 2 ataques por turno, né? Uhum. Um ataque com sua mordida e um ataque com as suas garras. Aí ele fala aqui, ó, a mordida é um ataque corpo a corpo, mais 5 no dado, né? Ele rola o dado mais 5, daí vai ver se bateu a armadura do cara, para atingir um alcance de 1,5 metro, ou seja, adjacente a ele apenas. E daí, acertando, dá 8 de dano. Dano perfurante, tá? Aham. E a garra é um ataque corpo a corpo, também com arma mais 5 para atingir, de imediatamente adjacente a ele, né? Porque ele tá com a garra e com a mordida, né? Não Sim. tem como ser longe a distância. Ataca um único alvo, um acerto que vai dar 8 de dano também, que é 2d4 mais 3 de dano cortante. E a mordida é um D8, um D10 mais 3. Então, ou eu rolo o dado e vejo o resultado, né? Eu vou rolar o D10, caiu 1, mais 3, 4. Uhum. Ou eu dou direto 8 de dano, né? Toda vez. Interessante. Então isso é critério do mestre. Mas quando a gente olha assim, né? É uma criatura que não tem... se a gente só parar pra pensar assim, ela não é muito fisicamente poderosa, né? Sim. Mas é aí que entra o saber usar as criaturas, né? Por exemplo, se eu vou mestrar e jogar com um lobo, por exemplo, ele é uma criatura bestial, não tão inteligente, tem sim uma inteligência, mas não tanto, né? Então, talvez ele não tome as ações mais inteligentes, né? Como é que ele vai saber, por exemplo, que a causa da magia que está afetando ele, um exemplo, é o mago? Sim. O lobo talvez não vai conseguir entender isso, né? Ele não vai ter esse raciocínio. Uhum. Um lobo normal, né? Mas talvez já o Berberlang não. Ele tá sendo atacado, ele saiba talvez que, pô, quem tá me causando esse efeito aqui é um mago, então eu tenho que acertar o mago pra cancelar a concentração Sim, dele. ele tem uma consciência, ele tem uma inteligência alta, né? Então, tipo, Isso, até a percepção 17. dele pro arcanismo em si é boa também, né? Então faz sentido Isso que eu ia né? falar, ele já tem essas habilidades já arcanas, ele entende o que é a magia, né? E ele saberia se portar contra ela, E né? uma coisa também que eu tava pensando, ele é um bicho que anda em bandos, mais de um, ou ele é sozinho, tipo... O normalmente. Berberlang que a gente tem hoje, né? Ele é uma criatura que anda mais sozinha, tá? Ele Aham. pode sim formar bandos, não seria incomum, mas é aí que eu tô dizendo. Existem estágios em que o Berberlang poderia se encontrar nesse mundo, né? Uhum. E um deles seria um estágio mais tribal. Mas antes de falar sobre isso, que é um assunto bem interessante, vamos fazer um descanso curto. Exatamente, eu mesmo vou falar isso também. Bom, vamos fazer o descanso curto, pessoal, e logo estamos de volta. A conversa fluiu rapidamente. Conforme progrediam os assuntos, novos clientes foram chegando e pedindo suas bebidas. Isso tudo que eles falam a gente já sabe, Guidemar. Mas queremos mesmo saber sobre o Berbalang ancião. Calma, temos que falar tudo sobre o assunto. Ou vocês vão falar mal da nossa taverna. Mesmo que saibam em partes do que tratamos, não vai fazer mal relembrar. Ambos têm razão, mas essas informações foram úteis. Vou procurar essa tal pérola misteriosa, mesmo que sua eficiência não seja garantida, não nos fará mal. Esse aqui é o espírito, mas antes de continuarmos, vai mais uma rodada? Não precisa nem perguntar, Johnny. Obviamente eles vão beber mais. Vejam uma cerveja pra mim também, por favor. Claro, é pra já.
Aqui estão as cervejas, Percival. Atenção, aventureiros e amantes de histórias de plantão. Aqui quem fala é o seu anfitrião favorito, o Mestre Mágico, diretamente da Vox Limeria Arcana, sua estação de transmissão mágica preferida, sempre trazendo as notícias mais quentes da nossa capital. Hoje eu tenho um anúncio especial vindo diretamente da taverna Contos e Canecos. Após um breve período de descanso, nosso querido ponto de encontro estará de volta, renovado e sob nova direção. É com você, aprendiz arcano! E tem muito mais! Agora a Taverna Contos e Canecos tem novidades. Se você deseja apoiar o nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, visite nosso Patreon. Junte-se à nossa comunidade no Discord e não se esqueça de nos seguir no Instagram. Para mais informações, consulte a descrição do vídeo. Se você acha que tem algo a contribuir com nossa empreitada da nossa taverna favorita, envie um corvo para contato contosecanecos@gmail.com. E não se esqueça, nos diga se gostou de tudo o que ouviu até aqui. Comente e compartilhe para ajudar a taverna a crescer ainda mais. Fiquem ligados, pois muitas surpresas estão por vir. Vocês estão bem famosos, mas agora estamos reabastecidos de cerveja. Voltemos ao que interessa. Claro, só me veja mais uma, Johnny, que já terminei essa. Como pode você já ter terminado a cerveja? Tu vai morrer desse jeito, Percival. Então, sobre os berbelengues... Bom, bem-vindos de volta aí do Descanso Curto. Vamos voltar aqui e falar do nosso monstrinho aqui, o Berbeleng, mano. E, cara, o que a gente tava comentando sobre os tipos deles, né? O estágio dele, mano. O que você tem aí pra nos contar sobre isso? Isso, cara, antes da gente só começar, eu queria te perguntar o que tu tá achando da criatura até agora. Não sei se tu tem. Cara, eu tô tuas achando ideias bem aí. interessante, tá ligado? Você tinha me mostrado a foto dele lá, tipo... Tudo que eu tô aprendendo era completamente diferente do que eu tinha imaginado sobre ele, tá ligado? Tipo, ele Aham. tem essa aparência meio bestial, tipo, que nem você falou, um imp mesmo, assim, e eu tava imaginando algo do tipo, tá ligado? Uma criatura, sei lá, tipo, infernal, que não pensa muito, age em banda, vai meio que ir por instinto. Daí já no Isso. início já quebrou toda a minha expectativa, tá ligado? Uma parada, uma criatura com inteligência alta, tudo mais, tem relação astral, muito louco, velho. É bem interessante isso da criatura, né? Eu vou te falar, quando eles criaram ele inicialmente, ele era isso aí, cara. Ele era um bicho tribal que andava em 50, que nem eu falei, o grupo até 50 criaturas, né? Aham. E tipo assim, ele era só um bicho que comia carniça lá nas cidades, vivia em cavernas perto das cidades, né? E tipo, Uhum. comia carniça lá da cidade, brigava e era um bicho mais fraquinho, né? Mas que era, tipo, pra cair na porrada com os caras e é isso aí, tá ligado? Era um bicho qualquerzinho, bostinha, né? Sim. Tinha essa habilidade especial aí de mandar um espectro lá, né? Que não se distingue dele, né? Não dá de saber a diferença. Mas ele, a princípio, era mais isso aí. Criaturas de bando pra, tipo assim, jogar e, tipo assim, é o minionzinho que vai ter lá na tua Uhum. campanha, entendeu? Sim. E assim, dá pra usar ele dessa forma, que é até o que a gente vai conversar agora. Mas ele tem, né? Teve a sua característica mudada. E o que acontece, tá? Como que eu gosto de pensar no Berberlang? Eu gosto de imaginar ele no início da sua vida, porque a gente vai ver, eu vou te explicar agora só pra tu entender, né? Mas ele é uma criatura que, como dito ali, vive no plano astral, né? Sim. Quando está no plano astral, essa criatura, qualquer coisa que está no plano astral não envelhece. A passagem do tempo lá, ela é tipo assim, 100 anos vai ser equivalente a 1 segundo no plano material, entendeu? Entendi. Não, então vive, meu Deus do céu, quase infinitamente. É uma criatura que vive, que nem nós, assim, viveria quase que infinito, né? Entendeu? Uhum. Que nem um ser humano. Viveria, tipo assim, multiplicado infinitésimas vezes, né? Então, o que Sim. acontece? Eu gosto de pensar que o Berberlang, que nem você usa ele como se fosse o Minion, que nem você poderia usar, né? Apesar de que tenham criaturas melhores pra isso, né? Como Goblin, Gnoll, outras criaturas mais simples, um Bullywug até mesmo, Lizard Folk, outras criaturas que você pode usar como esse Minion pra ir lá e dar porrada nos teus players, né? O Berberlang também poderia ser usado dessa forma. Só que como que eu gosto de pensar?
são Berberlengues, talvez, que estão no início da sua vida. São Berberlengues ainda, talvez, um pouquinho mais fracos do que esse do livro, Não mas pegaram que tanto ainda conhecimento não conseguem... ainda Isso, dos exatamente. motos e Ainda tudo não, mais, né? não tem o conhecimento e eles ainda, principalmente, a meu ver, não têm a magia do plano astral, de fazer o plane shift, né? Não Sim. consegue fazer essa mudança de planos. Por quê, tá? Porque quando eu tô no plano material, eu tô envelhecendo. Então, talvez isso seja uma característica do Berberlang que só vai acontecer quando ele atingir a maturidade. É como eu gosto de pensar, né? E antes disso, vamos supor que eu tive um Berberlang lá, nasceu no plano astral. Ele vai ser um bebê pra sempre, porque ele nunca vai envelhecer, digamos assim, né? Sim, exato. Então, como exato. que eu gosto de imaginar? Eles vão para os planos, têm os seus filhos lá, digamos assim, e deixam eles lá. E daí essas criaturas se congregam e se protegem, sempre se alimentando da carniça mesmo, que nem tá ali. Vão até as vilas próximas, atormenta a vila, rouba o cadáver do túmulo, que nem ele descreve lá, né? E leva embora. E daí eles comem, e isso fazem essa alimentação sempre que estão com fome, né? Digamos, uma vez por... se eu não me engano, no lore, ele cita que uma vez por mês, se eu não me engano, eles têm que se alimentar, tá? Então, eu veria um Berberlang inicial, né, mas na sua infância, né, dessa forma. Que ele vai até lá, rouba o cadáver, volta, e eles se segregam em grupo porque eles ainda não conseguem só fugir com a magia do plane shift. Então, eles têm que se proteger. Sim, E daí e ele daí seria já é esse uma boa mais missão minionzinho. pra início de campanha realmente como Minion, né? Tipo, uma vila que tá sumindo pessoas uma vez por mês, tudo mais. Isso, o grupo vai lá poderia ser investigar. se você quer utilizar ele como minion, Isso. você exato. pode usar dessa forma, seria assim que eu faria. E daí, conforme ele vai envelhecendo, ele vai descobre essa magia e começa a explorar os planos. E, inclusive, daí talvez até pra não morrer, né? E ter sua vida, digamos assim, preservada, ele se segrega no plano astral. Porque lá ele vai meio que, entre aspas, viver pra sempre e poder ficar descobrindo os segredos infinitamente, digamos assim, né? Aham. Então, como que eu gosto de ver o Berberlang do livro? O livro que a gente tem ali agora. Eu gosto de ver ele como um Berberlang que acabou de chegar na maturidade e conseguiu a magia do Plane Shift. Então, ele vai pro plano astral. Então, o Berberlang, o status que a gente tem ali, eu vejo ele dessa forma. Um cara que acabou de conseguir fazer essa magia. Então, ele tá começando a sua jornada. Sim, sim. Mas como que eu digo, né? O que vai diferenciar, entre aspas, né? Um aventureiro nível 1 de um aventureiro nível alto. Lógico, vai ter seus poderes, né? Mas principalmente também o conhecimento, né? Então, o que acontece? Eu gosto de ver um Berberlang que já tá lá no plano astral, vivendo há vários anos, como um cara que adquiriu muito mais conhecimento. E como a gente já viu uma criatura que tem muito entrelaçamento com a magia, eu teria, e vai ser até inclusive, provavelmente o que a gente vai fazer no Patreon dessa criatura, cara, Berberlangs mais poderosos do que aquele ali. Sim, por Berberlangs exemplo, que um Berberlang ancião, tá ligado? Que, tipo, Isso, viveu por exatamente. muitos anos, tem muito conhecimento, muita coisa, tipo, interessante, né? Uma ficha daí- de um bicho assim. O principal grande diferencial pra ele, na minha opinião, não ia ser que ele é mais poderoso, dá mais dano na garra, ele faz mais não sei o quê. Ele consegue lançar magias. Por que essa Exatamente. criatura não aprenderia a magia, entendeu? Tem Exato. muitas magias que fariam sentido intrínseco com essa criatura. Por exemplo, Mirror Image, várias magias, né, que você poderia ter. Mas, justamente, eu gostaria de dizer assim, existem o Berberlang lá, o minionzinho que você pode usar, existe o padrão ali do livro, que seria um mais intermediário, ele chegando no seu momento adulto, e tem o que já viveu 1000 anos. Com certeza o que tá vivendo 1000 anos ali, ele é muito mais poderoso do que aquele inicial, né? Exato. Talvez sejam poucos os que viveram 1000 anos, mas com certeza vai ter aquele um ou outro, entendeu? E daí esse cara já seria mais proficiente em magia, já conseguiria ter magias mais poderosas, e seria com certeza um desafio muito maior do que o player, né? Do que um Berberlang inicial lá, digamos assim. Uhum. É interessante, a gente pode criar esse bicho aí e tacar no Patreon pra galera também, né? Pros Com apoiadores certeza. aí ter acesso a esse Berberlang ancião. O que eu ia falar, né? Existem também as formas, né, cara, que a gente poderia utilizar essa criatura, né? Da forma que ele tá padrão no livro, já dá de ser bastante interessante, né? Não apenas como um minion ali, que nem a gente conversou, de só atacar lá também dá, né? Como a gente já disse. Mas o que eu imagino que seria bem legal de fazer nessa criatura, né? Ele é uma criatura que ele tem essa característica da duplicata dele, que eu consigo fazer ele ser recorrente entre os acontecimentos, né? Por exemplo, os meus players encontraram com um aqui agora, brigaram, mas daqui a um dia eles podem encontrar com a duplicata de novo.
Uhum. Então ele tem essa característica de poder aparecer várias vezes durante a campanha. O que seria justamente uma característica legal para um vilão, né? Exato. Recorrência, né? Por exemplo, eles matam um bicho, mas o bicho sempre volta. Por que ele sempre volta, né? Daí talvez eles começam a aprender sobre a criatura, vão atrás. E daí, se você quiser utilizar ele, eu consigo ver um Berberlang sendo um vilão, um Berberlang talvez mais ancião, mais velho, né? Sendo um vilão recorrente de uma campanha e talvez até um vilão de um arco gigante da campanha, digamos assim. Né? Sim. Que daí a galera tem que ir atrás, descobrir sobre ele pra no final enfrentar ele, tá ligado? Sei lá, ir até pra outros planos, tudo mais, né? Exato, porque olha que trabalhoso, eles vão ter que arranjar a magia de nível 7 pra ir lá pro plano, descobrir onde é que ele tá e achar o covil dele. Com certeza não vai ser algo fácil de ser penetrado, né? Sim. Vai ser justamente um covil já mais bem elaborado e tudo mais, né? Então, toda uma aventura. Ou talvez eles estão procurando um Berberlang para o conhecimento dele, né? Como a gente já falou, seria um outro gancho de aventura bem legal, né? Exato, pra ele servir tipo um guia pros aventureiros, né? Daí tem que negociar com ele, porque tipo ele é uma criatura neutra em mar, tá ligado? Então tipo não vai ser tão simples também, né? E isso vai ser algo meio mais difícil, né? Mais difícil de fazer, porque justamente ele é essa criatura já... Pô, não é um humano, né? Não é algo mais simples de conversar. Mas apesar de que ele é uma criatura neutra, né? Então não é impossível. Exato. Então dá pra ser feito. Aí talvez, pra negociar com eles também têm que ir atrás de sei lá... Eles vão até um outro plano de existência, pegam como é que é? A cabeça de um demônio, sei lá, de um diabo, e levam pra ele, porque daí talvez ele vai ficar extraindo informação daquela criatura. Ou ele mesmo falar, não, eu quero que vocês arranjem a cabeça de tal pessoa pra mim. Né? Talvez uma pessoa viva até, que eles tenham que se livrar. Enfim, tem diversas coisas que eles poderiam fazer pra ganhar o favor de um Berberlang, né? Exato. Eu tava até pensando, cara, tipo, sobre isso, daria até pra incluir algo da própria mitologia ali das Filipinas, né, cara? Tipo, por exemplo, a pérola de coco, né? Tipo, seu item pode ter características diferentes do D&D, mas, sei lá, que o Berberlang queira pra si, tá ligado? Já que, tipo, é uma ameaça pra ele, algo do tipo assim, tá ligado? Ou que, um item pros jogadores que tem que sintonizar com ele, que vai dar umas vantagens contra o Berberlang, algo do tipo também, dá pra incluir. Sim, isso é bem legal. Até por isso que eu falei daquele fragmento ali histórico, né? Mas o que acontece? Talvez alguém tenha essa pérola de coco e ele quer que vá lá e se livre dessa pérola pra ele conseguir se vingar da pessoa, que já é um inimigo dele há anos, ou algo do gênero. Exato, Então, exatamente. dá pra usar isso daí, né? Não tá no livro, mas eu acharia bem legal e se eu fosse usar, com certeza usaria esses elementos, né? Mas olha só, imagina a seguinte situação. Os aventureiros estão investigando uma cripta, uma dungeon mesmo, uma masmorra antiga, um castelo abandonado, seja o que for. E aí eles estão tendo desaparecimentos perto daquele castelo. Eles vão investigar. Tem um Berberlang morando lá, eles não sabem disso. Mas eles invadem o castelo. Vai ser uma dungeon normal, que vão ter inimigos, armadilhas, todo um ecossistema, né? Uma dungeon bem feita, ela tem um ecossistema de criaturas que vivem nela, né? E talvez o Berberlang se aproveite disso para utilizar como é que chama? De um escudo entre ele e o mundo externo, né? Para quem quiser chegar nele, tem que passar por isso, né? Mas daí, ou seja, eles vão entrando nessa dungeon, tendo que resolver essas armadilhas, tendo que resolver essas criaturas que estão lá habitando, e isso já vai consumindo recurso deles, né? Eles já vão estar gastando recurso. Aí o que acontece? Eles em algum momento se deparam com o Berberlang. Só que não é o Berberlang, é a cópia espectral dele. Então daí ele ataca eles e vai consumindo mais recursos deles. Aí eles venceram eles vencem a criatura e pensam, pô, ganhamos. Né? Agora Daí vamos chega continuar, depois. vamos lá pegar o tesouro, explorar o resto do que tem aqui. Aí o que acontece? Eles vão gastando mais tempo explorando essa dungeon. E o Berberlang, ele reseta essa cópia dele com um descanso curto. Então, 1 hora é um descanso curto ali, né? A regra padrão. Então ele faz esse descanso de 1 hora e daí já volta de novo e ataca eles de novo, entendeu? Então ele consegue ficar sugando eles ali ao longo dessa dungeon. Seria uma situação bem interessante que eu usaria ele como um mini boss, assim, talvez de uma dungeon, de uma campanha, de um arco menor de uma campanha, talvez, né? Então você conseguiria utilizar ele dessa forma. E daí talvez eles dessa cheguem... forma, deixa, tipo, até essa habilidade dele da cópia, tipo, até mais apelona, se for ver, tá ligado? Que vai sugando ali os recursos que a galera tem, tipo, vai ficando cada vez mais difícil. E, tipo, é meio que uma corrida contra o tempo também, tá ligado? É isso aí, eles vão ter que correr atrás, né? E daí acaba sendo... Tá vendo como ele é... A primeiro momento tu olha lá, tu pensa, pô, 38 pontos de vida. Os caras vão lançar uma magia capaz que mata ele, uma fireball bem dada, né? Sim.
Mas olha só, é a maneira que você utiliza ele, né? E ele é uma criatura esperta. Por que que ele não faria isso, entendeu? Exato. Ele saberia fazer isso. Que nem outra coisa, você até comentou, tipo, de uns outros... Botar uns outros bichos na dungeon que, tipo, ele botou ali pra ir meio que protegendo o corpo real dele, tá ligado? Tipo, eu vejo isso possível até, tipo, que ele é uma criatura, tem uma inteligência maior de até, tipo, controlar outras menorzinhas, tá ligado? Isso, talvez ele até tenha um culto ali que venere ele, ou seja o É. que for, né? Você tem diversas coisas, porque ele tem essa inteligência por trás. Então, talvez ele domesticou alguma criatura e tá lá cuidando pra ele. Então, tudo isso são coisas que fecham muito bem como ele sendo uma mente um pouco mais por trás disso, né? Talvez não tão genial, mas já com certeza vai ter sua preservação ali em mente, né? É algo meio argiloso, assim, né? Tipo, nesse sentido. O que que eu gosto de pensar, né? Existem a média do Berberlang, tipo assim, a média de uma pessoa normal é inteligência 10, mas a média do Berberlang é 17. Talvez você tenha um Berberlang que tem 21 de inteligência, que é um mais Sim. genial, entendeu? Aham. Então, Faz vamos sentido supor que a cada 1000 que nascem, um é um gênio, entendeu? Então, talvez seja algo a ser pensado também. Daí talvez ele tenha essa estrutura mais elaborada, né? Então é interessante, né? Dessa forma, seria uma forma bem interessante de utilizá-lo, né? Sim. É, porque, tipo, o 17 não é cravado uma regra que todo é 17, né? Que nem tu disse. Pode, tipo, variar, né? Tipo, cada um é cada um, né? Sem falar que ele também pode ter essa... como é que chama? Esse conhecimento de magia mais elaborado e tudo mais, né? Então tem essas formas de ser utilizado, né? Então eu acho, a meu ver, né? É uma criatura que num primeiro momento a pessoa pensa, pá, tá, uma criatura qualquer aqui, um minionzinho CR2, né? Mas você utilizando ele, bem utilizado, ele pode ter diversas formas ali. E sem falar, né? Que quando você for pegar ele, né? E como ele é uma criatura que ele vai estar sempre viajando entre os planos com essa magia de plane shift, talvez ele pode ser um guia dos players, né? Vamos supor que eles querem ir para os Nove Infernos. Então, às vezes, eles estão indo para um lugar que eles sabem que tem um Berberlang, eles já conhecem as características dele, porque eles querem saber o caminho que ele faz quando tá lá, ou com quem que eles têm que falar em tal local, porque ele já é uma criatura que viajou entre os mundos, né? Ele viajou entre os planos. Então, ele é uma criatura que vai poder ter um potencial de ser um inimigo muito chato, na minha opinião, e tem o potencial de ser um aliado muito poderoso. Vai depender de como que os players vão tratar ele, né? Sim, exato, exato. É, dá até pra usar ele tipo um mestre dos magos, tá ligado? Parece ali, dá um conselhinho e vaza. Eu não sei se ele seria, digamos assim, se ele se aliasse, talvez, né? Sim. Talvez eles vão, ao longo do tempo, Talvez, tipo, ganhando uma até amizade. durante uma missão, tá ligado? A galera indo atrás pra conseguir o que ele quer lá, tipo, até ali ele dá uma mãozinha, tá ligado? Depois, foda-se. Sem falar, né, cara, que ao meu ver, né, eu como mestre jogando, né, é uma criatura que é bom conhecê-la, porque, tipo assim, é um cara que pode, tipo assim, como é que a gente vai resolver esse problema aqui na minha campanha? Pô, quem que saberia isso? Pô, o Berberlang sabe, tá ligado? Tipo Exato, assim, exato. não, pô, o NPC fala, não, cara, tem um Berberlang lá, sabe o que ele vive lá, não sei aonde, vocês têm que ir lá naquele plano tal, fazer não sei o quê, levar uma oferenda pra ele, que ele vai ajudar vocês, ele vai saber. Se alguém sabe, é aquele cara, tá ligado? Então, tipo assim, seria algo interessante ter na manga, né? Tipo assim, Sim. cheguei aqui num campo sem saída, como é que eu vou explicar essa porra? Até como improviso na hora também, tá ligado? Que o mestre não preparou tudo, já conhece o Berberlang, usa ele, né? Depois arruma certinho, né, cara? Isso, tipo assim, a meu ponto de vista, né, seria uma criatura bem interessante de ter ali pra dar uma coringada ali se precisasse, né? É Exato. interessante o conhecimento dela, né? Sem falar que eu ia, cara, na minha opinião, eu ia gostar muito de mestrar essa porra, tá ligado? De fazer talvez um Berberlang mais... fala até que ele não gosta de falar com os vivos, né? Mas talvez um Berberlang meio cuzão, assim, que fica zoando os caras, tá ligado? Incomodando os caras. Aí Sim. talvez depois ele possa ser ou não se aliado aos caras, né? Enfim, ou talvez seja até mesmo um inimigo da própria campanha, né? Eu consigo imaginar, Também. né? Um Berberlang mais ancião, mais antigo mesmo, mais maquiavélico, entre aspas, como um vilão de uma campanha principal. Eu conseguiria Sim, dá pra facilmente fazer. ver isso. Que ele seria essa mente ali arquitetando as coisas e tudo mais por trás, né? Então, ao Sim. meu ver, é uma criatura com um potencial bem, bem, bem interessante mesmo. Não sei se tu tem alguma dúvida aí, alguma coisa a perguntar ainda sobre ele? Cara, eu acho que não. Acho que dúvida por enquanto não tenho mais nada. Mais nenhuma, não, velho. Acho que foi bem explicado. Cara, ele me surpreendeu bastante. Não achei que ia ter tantos detalhes, tanta coisa interessante sobre ele. Realmente quebrou minhas expectativas, tá ligado? Achei muito interessante. Tipo, cara,
Eu acho um inimigo legal de se jogar contra, tá ligado? Tipo, como sendo um vilão ou como um mini-boss ali da campanha, algo, tipo, muito interessante, dá pra fazer muita coisa. Cara, bem legal, velho. Ele tem sim, né, o seu ponto fraco, né, que a gente pode falar ali também, né, que a gente falou bastante dos pontos fortes, né, mas o ponto Aham. fraco dele é que ele é uma criatura fraca, né, se mal utilizada, ela vai depender de como que ela é utilizada pelo mestre, né? Mas ela poderia ser algo, tipo assim, simplesmente vamos lá, matamos ele e acabou, né, tipo assim, Sim. já demos umas porradas nele e morreu. Ser um bicho tipo meio assim, irrelevante, assim, na campanha, né? Isso, mas eu vejo que ele tem todo um potencial ali por trás dele, né, que é só questão de utilização. Exato. Então, o ponto fraco dele é que ele seria fraco, né? Mas como a gente falou, talvez aquele Berberlang ali, do livro ali que a gente tem ali, seja o inicial do início da vida adulta dele. Daí depois Sim. o que ele vai descobrir de conhecimento vai dando novas magias pra ele. Uma magia muito interessante pra ele ia se disfarçar. Pra ele se disfarçar, se infiltrar numa cidade, talvez ganhar um conhecimento de poder, digamos assim, Sim. né, de alguma coisa. Então, um Berberling já no lado mágico ali, já conseguiria estar... Só de dar uma magia pra ele, ele já muda completamente como a criatura... Exato. o poder que ela tem, né? Eu vejo ele bastante, na minha percepção, né? Atrelado a, tipo, a bastante coisa de ilusão, realmente, tá ligado? Tipo, nessa linha de magia, assim, né? A percepção que eu Isso. tenho dele. E talvez, vamos supor que o Berberlang, ele ganhou o cadáver de um mago antigo, que era um ilusionista muito poderoso. Então talvez Sim. ele tem várias magias de ilusão no covil dele. Então você consegue fazer um Berberlang ser completamente diferente do outro. Por exemplo, vamos supor que o outro descobriu um segredo de um culto antigo e daí tá venerando um deus e esse deus tá dando poder pra ele. Você consegue fazer diversas coisas que vai fazer também um Berberlang ser diferente do outro, né? E algumas poucas outras coisas ali que é interessante falar, né? O Berberlang, ele, ao longo das edições, né? Ele foi mudando, né? Então ele começou como aquela criaturazinha que andava em grupo lá tudo mais, e foi evoluindo. Existem os Berberlangs, por exemplo, do Plane Shift, que é um cenário de RPG, né? Planescape, desculpa, né? Plane Shift é a magia, o Planescape. Eles conseguem, por exemplo, também tem algumas habilidades a mais, que, por exemplo, eles têm paralisia, eles deixam o cara paralisado com o ataque dele de melee e a garra, né? A boca dele e as garras paralisam os caras temporariamente. Então, talvez seja um poder que você queira incluir, né? E também outra coisa que o Berberlang da 4ª edição, cara, ele, quando explodia esse minion dele, né? Ele dava um dano, uma explosãozinha ao redor dele, que dava um dano psíquico em quem tava ao redor. Caralho. Então talvez sejam coisas que você queira falar, tipo assim, o Berberlang já tá mais ancião, talvez tenha isso, como um mais novo, talvez não tenha, né? Talvez seja algo que ele vai evoluindo com a sua maturidade, né? Sim, vai aprendendo a melhorar suas próprias habilidades, né? Talvez ele vai, tipo assim, vai realmente, não que ele melhora, né? Mas que ele chegou no estágio adulto. Por exemplo, uma Sim. cobra jovem, vamos dizer, não é um exemplo bom, mas talvez não possuir, não tinha o veneno. Mas conforme ela matura lá, né, e se torna adulta, ela consegue agora dar um veneno, entendeu? Sim, exato. Um exemplo meio, tipo, biológico mesmo da parada, né? E daí, Sim. como você comentou, né? São criaturas solitárias ou criaturas mais em grupo? Talvez os jovens ali são mais em grupo, mas eu também consigo ver os Berberlang ancião lá no plano astral, tá ligado? Congregando, tipo assim, um grupo de Berberlang que são, sei lá, filósofos lá que se encontram no plano astral e ficam discutindo ideias, tá ligado? Sim, São os tipo, Berberlang um mais conselho de Berbelangs, tá ligado? Tipo, do nada eles se reúnem pra discutir sobre uma parada. Tipo assim, seria interessante também, outra parada. Aham. Tipo assim, talvez tenha um conselho de Berberlangs lá, que é conhecido por ajudar os aventureiros que vão lá e pesquisa pra eles, pergunta pra eles as coisas. Mas talvez eles sempre demandam alguma coisa que vai beneficiar eles, entendeu? Então Sim. também é um grupo interessante pro alto nível de gameplay, né? Quando a gente tá pensando no nível mais alto lá, pô, já tá viajando entre planos, no mínimo uma magia nível 7, né? Acho que o bem cara mais tem que ser- endgame, seria, né? Isso, já é algo interessante, né? Que assim, é uma criatura, lembrando, nível de classe de dificuldade 2, né? Que é pra Sim. uns aventureiros nível 2 brigar com ela. Mas assim, Aham. toda uma construção por trás dele ali faz ele ficar bem interessante. Tipo, é isso que é legal, tipo, do D&D, tá ligado? Que, tipo, até um bicho de dificuldade 2 ali, que de início da campanha, bem trabalhado, pode ser elevado até um vilão final de campanha, tá ligado? Então, tipo, a liberdade criativa que tu tem no D&D é enorme, né? É absurda.
Eu acho que o Berberlang, ele é um ponto fora da curva, tá? Ele é um bicho não tão reconhecido, como eu falei, né? Mas Aham. que ele acaba, assim, tendo bem trabalhado ali muitas possibilidades. Me dá vontade, só de falar desse bicho, me dá vontade de usar ele numa campanha, tá ligado? Porque ele é muito bem feito. E pouca gente conhece, mano. Por isso que eu quis realmente começar falando dele, né? Existem outras Exato. criaturas também que eu vejo que são mal utilizadas ou mal elaboradas na tua campanha. E elas acabam não tendo esse potencial todo desperdiçado, né? Que na minha opinião o que faz o jogo ser legal é isso, né? Você pensar bastante por trás ali, elaborar bem e daí apresentar pros teus players lá um bagulho bem interessante, né? Exato. E por ser também um bicho menos conhecido, deixa mais interessante ainda também, né, cara? Tipo, é uma parada nova, ninguém vai saber direito sobre ele e vai tá vendo ali É. inédito, né? Nova não é, interessante. né? 1979. Mas, tipo Exato, assim, exato, mas não é conhecido, não- né? Tipo, Não é uma criatura comum, né? Quando a gente fala de É. D&D, assim, a gente não pensa no Berberlang, né? Ninguém vai falar, Exato. pô, D&D, vamos ver um Berberlang. Todo mundo vai pensar lá no urso coruja, no cubo gelatinoso, outros bichos, outras criaturas, né? O Mind Flayer agora tá bem famosão, né? Mas Sim. não vai pensar no Berberlang. Mas é uma criatura aí que eu queria deixar e começar, né? Inaugurar o primeiro episódio de criaturas. A gente vai falar com certeza de outras aí no futuro. com Mas o certeza. Berberlang é uma bem interessante, na minha opinião. Assim, não só como criaturas, né? Assim como a gente falou de plano astral e tudo mais, a gente vai fazer vídeo falando sobre os planos de existência também. Então, conteúdo aí vai ter bastante. A galera vai poder ver e se inteirar mais, né, sobre essas coisas. É isso aí. Mas é isso aí então, né, cara? Vamos finalizando por aí. Fechou então, mano. Vamos finalizando Era o por que eu aí. tinha pra falar, era isso, né? Era isso. Da minha parte também ficou isso. Acho que não tem nenhuma dúvida. Muito interessante o Berberlang, mano. Não conhecia. Conheci hoje. Muito da hora, cara. Bom, tem mais alguma coisa pra adicionar aí, Gabriel? Não, a princípio é isso aí. Só fiquem ligados aí que com certeza vai ter mais por vir, né? Fechou, mano. Fiquem ligados. Deixem um like aí no vídeo. Olhem na descrição, tem informações nossas. Tem um apoia-se pra galera poder ajudar também. E vejo vocês na próxima. Valeu. Valeu. Acredito que isso respondeu todas as minhas dúvidas. Agora nos resta uma caçada. Nos desejem sorte. Fico feliz que podemos lhe ajudar então, Guildemar. Não esqueça de, ao encontrar esta criatura, vir aqui e nos contar essa história. Claro que sim, Johnny. Espera, antes de irem, vamos tomar mais uma pra dar sorte. Lantern flicker, shadows sway, the fire's whispers fade away. The mug half empty sits alone, the night hums low in a tired tone. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last call lullaby, soft and slow. Boots scuff floors worn smooth with time. Echoes linger like an old bell's chime. The barkeep hums his voice aside. Closing time. The moon climbs high. The tavern breathes its final yawn. The day retreats, the night moves on. Curtains drawn on a stage of wood. Rest will find us as it should. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last
soft and slow. Candles dim and the stories fade. The world unwinds its busy parade in the quiet of night where stillness stays. Last call lullaby ends the day.